pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com um tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para a gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca, não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço Leite Guinaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico, ladrões infestam o bairro, não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Olá, pessoas! É com esse belíssimo poema Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade, que eu volto depois de tanto tempo, de um hiato tão longo dessa série maravilhosa que vocês mesmos intitularam de Drummondiando, em que vários episódios dessa série que faz odes a esse autor tão maravilhoso, esse poeta tão inesquecível da nossa literatura, é a análise de um determinado poema. E Morte do Leiteiro é um poema que está nesse livro, Rosa do Povo, que, como já sabemos, é um livro de forte caráter social. É um dos livros que continuou essa temática de denunciar, de fazer crítica à sociedade, de analisar o seu próprio tempo, que começou ali mais forte no sentimento do mundo. E aqui nesse livro Rosa do Povo isso se torna mais intenso. Formalmente falando, Morte do Leiteiro é um poema que não tem muitos conservadorismos literários, não segue muito a tradição literária, porque, para começo de conversa, ele é um texto híbrido, uma vez que ele mescla o gênero lírico ao gênero narrativo. Então nós temos um poema que meio que conta uma história de uma madrugada, a morte desse leiteiro. Além disso, as estrofes em geral estão distribuídas de uma maneira que fica muito coloquial, a dicção, o estilo fica muito mais marcado pela oralidade, pelo modo como o texto flui, o ritmo que o texto traz, sem rimas e sem metrificação rígida, rigorosa, tal como os clássicos faziam. Mas há algumas coisas na estrutura desse poema, porque essa estrutura não é dada ao acaso, ela não vem aleatoriamente, e há alguns elementos nessa estrutura que merecem ser apontados justamente para reforçar esse tom que o poema tem de nos convidar a uma reflexão, a nos levar a testemunhar uma tragédia que acontece diariamente no nosso país e que muitas vezes ficam anônimas, porque o Brasil é muito grande e a gente não consegue contabilizar todas as violências, todos os casos de violência urbana que acontecem, ficariam apenas estatísticas. Mas a partir desses elementos que marcam a estrutura do poema e que permitem o desenvolvimento desse tema de uma maneira tão humanizada, sensível e sensibilizada, é que faz com que Morte do Leiteiro seja um que se destaca do meio dessa multidão de pequenos heróis, de marginalizados, de periféricos sofredores. A primeira coisa que eu acho maravilhosa que começa esse poema é como ele tem um paralelismo. Há uma estrutura sintática que se repete como se o poema tivesse mesmo um refrão, e que isso vai ser retomado depois quando o leiteiro
leiteiro é morto quando o leiteiro é baleado. Essa repetição, há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Esse é preciso entregá-lo cedo funciona como se fosse mesmo um refrão, mas também é uma palavra de ordem. O trabalhador não pode atrasar, o trabalhador não pode perder tempo, o trabalhador corre o risco de perder o seu trabalho e de perder a sua própria vida se ele se atrasar nas suas funções, mesmo que esse atraso não seja culpa dele. Então, esse é preciso entregá-lo cedo demonstra não só um ritmo que marca formalmente o poema, mas também demonstra a urgência de ser escravizado, a urgência que a classe média, que a classe dominante acabam estabelecendo e fazendo vista grossa para que a classe trabalhadora execute de uma maneira exaustiva e incansável. Então, essa repetição é um paralelismo sintático. Há pouco leite no país, há muita sede no país. E há uma contradição, nós temos uma antítese, uma espécie de paradoxo mesmo, né? Se de um lado eu tenho muita sede, do outro lado eu tenho pouco leite, obviamente que esse leite vai ser mal distribuído. Esse leite será mal distribuído, será distribuído para quem tem mais poder aquisitivo e quem tem mais condição, uma vez que não dá para distribuir igualmente para todos. O que acaba funcionando como uma metáfora, que aí é outra figura de linguagem, né? Ou uma alegoria para a distribuição de riquezas no nosso país, que é um país tão vasto, um país tão rico, um país com tanto potencial, mas apenas alguns conseguem alcançar, né? Há poucos bens, há poucas possibilidades nesse país em que é preciso entregar cedo os itens de sobrevivência de primeira necessidade, e os itens que são considerados itens de luxo sequer passam pelas mãos desses que não terão acesso a, no mínimo, o básico para sobreviver, para manter o corpo de pé, para esse levantar-se cedinho e entregar um leite friozinho, novinho, fresquinho, da vaca mais alva, da vaca mais jovem, o melhor leite para as piores pessoas. Outra coisa interessante ainda nessa primeira estrofe, que é o refrão, é que a gente tem essa repetição do cedo. A palavra cedo faz uma aliteração com a palavra sede, o que vai reforçando a urgência de se entregar o leite, mas que também reforça uma inquietação desse eu lírico dentro desse poema, e que é uma inquietação típica da poesia da lírica, do Drummond, e que é uma inquietação ainda mais evidente aqui nesse livro Rosa do Povo, que é essa sede de justiça. A sede do leite, que não vai poder ser saciada, todos não vão poder saciar, também remete a uma sede de justiça, em que um país tão desigual, um país tão preconceituoso, não consegue atender, não consegue sanar, saciar essa sede. Esse eu lírico aqui é uma figura, por exemplo, que está sedenta disso. Depois desse primeiro refrão, então, que abre belíssimamente esse poema e mostra toda essa urgência, o que remete muito, inclusive, à uberização que nós estamos vivendo, né? A uberização das vidas. Esse falso discurso de empreendedorismo, mas se o cara quebra a perna, se o cara bate o carro, ele tem que lidar com as consequências disso. Ele não tem nenhum tipo de respaldo enquanto ele estiver impossibilitado de trabalhar. É o caso do leiteiro. Quem é que sabe desse leiteiro? O que é que ele tem que levar para casa? Quem ele tem em casa? Que bocas ele precisa sustentar? É o que o eu lírico fala, se ele era noivo, se era moço, se era virgem, eu não sei. E se for uma família numerosa? E se essa família dependesse desse ordenado que ele trazia? Dessa pequena féria do dia que ele trazia? E aí, de repente, ele não volta para casa. O peso da perda, do luto, mas também o peso da falta daquela manutenção importante para uma mínima sobrevivência, vão marcar fortemente essa história aqui. Eu fiquei pensando muito nisso porque recentemente a gente tá nesse momento muito confuso de pandemia, né? E tenho refletido muito sobre a questão da uberização da vida, né? De como durante essa pandemia os entregadores desses serviços de atendimento, né? De entrega de comida, eles fizeram várias mobilizações, várias greves, e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Sobre como, se eles simplesmente param, eles não têm direitos garantidos. Se eles se acidentam, eles não têm direitos garantidos. E eu fiquei mais reflexiva ainda porque recentemente, no meio dessa pandemia, eu fiz umas compras online de livros. Uma coisa que inclusive vai virar artigo de luxo, mais do que já é. Porque enquanto existem pessoas que mal têm o básico para se alimentar e não terão acesso ao livro porque existe uma política cruel, uma necropolítica no nosso país de impedir essas pessoas de acessarem o livro, a taxação que poderá ser aprovada vai distanciar ainda mais as pessoas dessa realidade. Mas a partir dessa reflexão do livro, da taxação do livro, eu ainda estou num lugar que não é de grandes poderes aquisitivos, mas estou num lugar onde ainda tenho o mínimo, uma mínima possibilidade de ainda adquirir os meus livros para minha pesquisa, para esses conteúdos, enfim. Fiz uma compra online de livros e quando o entregador chegou para entregar, eu percebi que não era nenhum sujeito de transportadora, nenhum funcionário de transportadora, não era um funcionário dos Correios. Era um sujeito que, assim como o Uber, estava cadastrado num sistema de entregas e fazendo essa entrega de forma independente, por ele mesmo. Mas o que me deixou mais impressionado é que o
filho dele estava dentro do carro com ele. Eles ficaram fazendo entregas o dia todo nessas regiões, nas proximidades de onde moro, da cidade onde moro. E o filho que deveria, no mínimo, estar tendo uma aula online, porque existem escolas que ainda estão trabalhando, estava acompanhando o pai, ajudando o pai na entrega. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, sobre como esse entregador se parece muito com esse leiteiro aqui, que é uma figura que de repente, num primeiro momento, oferece até uma ameaça, porque chega numa hora imprópria, é inconveniente para aqueles que não têm a mínima consciência de que ele simplesmente está executando o trabalho, mas aí se torna inocente quando o discurso sensacionalista aparece. E nesse sentido é que eu trago esse poema hoje, para esse quadro drummondiano que estava meio quieto, estava meio parado, volta agora no meio dessa situação ainda tão confusa que nós estamos vivendo e tão turbulenta, porque ele é uma excelente reflexão para isso, com toda essa narratividade, é uma história que está sendo contada, uma pequena crônica que está sendo contada, mas de uma maneira tão sensível, tão visceral, né, tão dolorosa, não tem como a gente sair ileso dessa leitura, né, passar incólume por essa leitura, porque ela é carregada mesmo de um mal-estar, de uma angústia diante de uma violência que é perpetuada e que acaba sendo naturalizada na nossa sociedade, né? O sujeito matou por acaso porque ele se enganou, mas e a vida perdida que não tem como reverter? E dentro dessa narratividade que o poema tem, aí nós chegamos à terceira estrofe. E na terceira estrofe aparece um outro elemento que o Drummond trabalhou belíssimamente em seus poemas, que é a questão da metapoesia, da metalinguagem. É dele assumir dentro do texto que tá fazendo um texto, só que esse assumir está claramente ligado à vida, está claramente ligado ao fator social. Ele está convidando a gente para, a partir desse poema, refletir sobre a sociedade que vivemos. E aí na terceira estrofe ele diz assim, na terceira estrofe depois do refrão: e como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o lito. Todos esses verbos no imperativo, né, convidando o leitor, vamos juntos, venha, nós vamos, eu te convido, né, a entrar nesse lugar difícil, sem saída, para você contemplar com seus próprios olhos o percurso desse leiteiro, como ele faz milagres para não perturbar aqueles que não deveriam se importar com a presença dele, afinal de contas ele está levando o alimento, um sustento muito simbólico dentro desse poema, sem fazer barulho, é claro, porque barulho nada resolve, muito pelo contrário, né, silencie, cale-se. Parece muito também a forma como certos discursos opressores tentam lidar com os menos favorecidos, na tentativa de calar os menos favorecidos, não deixar os menos favorecidos falar. Ao longo da história da humanidade foi muito assim, durante muito tempo foi assim. Os fracos, os oprimidos não conseguiam falar, não tinham vez, voz, não tinham direito de falar, porque barulho nada resolve. E aí nessa tentativa, nessa construção de estabelecer todo o contraste, usando adversativas, usando verbos no imperativo, convidando a gente a participar desse cenário, a gente chega a uma conclusão que aparece também na poesia mais classicizante do Drummond, né? Usando esse termo classicizante para me referir ao claro enigma que se distancia desse social que fica tão óbvio. O social ali, ele aparece de uma maneira mais escamoteada, ele aparece por baixo de outras questões que ele coloca mais enigmaticamente evidentes, que é a incerteza da vida, como a vida é efêmera, mas como a vida do trabalhador é mais efêmera ainda, porque ele está sujeito a adversidades maiores, e ele corre o risco de morrer ainda como indigente, porque ninguém quer saber dele, ninguém sabe dele. E nesse sentido o poema trabalha então com essas ambiguidades, com essas contradições. É um poema fortemente irônico, mas não é uma ironia que vem corrosiva e nem cômica, mas é uma ironia que vem melancólica, porque é uma ironia trágica, né? A tragicidade dos fatos, a tragicidade da vida, e quando se está colocado, estabelecido num lugar, numa sociedade, despreza esses pequenos heróis, essa tristeza se torna ainda mais insistente, mais persistente e mais macabra, né? Mais obscura, por falta de uma palavra própria, mais apropriada para isso. E o Drummond arremata o poema bellissimamente, né? Construindo a Aurora, essa figura mitológica, né? Dos dedos róseos que vai amanhecendo. Aqui não. Aqui esse amanhecer, esse dia mais claro que a noite, que é uma referência a outros poemas do Drummond lá no Sentimento do Mundo, esse amanhecer, ele é construído não física, naturalmente, mas socialmente, a partir da mistura dessa combinação tão inusitada e tão trágica, tão casual, do sangue com o leite. Bem, pessoas, é isso. De forma alguma eu tenho
tenho ou tive a pretensão de esgotar esse poema. Esse poema é inesgotável, tanto que ele é ainda tão atual, e acredito que a gente vai passar por esse momento, a gente vai superar esse século, talvez, ou essa década, e ele vai continuar um texto inesgotável, justamente porque ele está muito ligado a essa condição humana que ficou sempre escondida, sempre ficou jogada de lado num porão, silenciada. Eu acho que, no final das contas, a leitura do poema é que diz mais. Eu fiz apenas um comentário porque eu estava muito com esse incômodo, essa inquietação de ver essa situação em que os nossos leiteiros do século XXI, em períodos de aplicativos, né, os leiteiros do aplicativo, o que eles estão passando, sabe? O cara às vezes pede apenas um joinha, que o joinha já é uma garantia de que ele vai ter o amanhã. O que é um joinha, gente? O que é um joinha, né? O cara precisa dar grana pra comprar uma comida, pra pagar uma conta, e o joinha tá pedindo joinha pra gente, sabe? Então, eu quero mais deixar aqui uma reflexão, eu quero retomar o fato de que a literatura não está separada da vida e que ela realmente é uma ferramenta poderosíssima para mexer com as coisas que a gente às vezes quer silenciar, mas que a gente não pode silenciar, a gente não pode fechar os olhos diante dessas coisas. Por isso eu convido-os e convido-as à leitura, às inúmeras releituras desse poema e à reflexão sobre os nossos leiteiros de aplicativos. Como podemos fazer para que o sangue deles não componham uma aurora? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima.